E aqui comigo agora os professores da UNB, doutores, Neisa Regatieri, Luiz Cláudio Castro. Isso. Nós vamos falar de 60 histórias dos 60 anos da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos à Rádio Guará, programa Bate-Papo. Primeira vez na rádio, né? Primeira vez. E nós queremos agradecer, viu, Kelly, o espaço, né, que a Rede Guará, essa rede comunitária, nos propiciou, não é? Porque, na realidade, a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília tem esse compromisso, né, com a sociedade, a nossa sociedade, a quem nós servimos, né? Somos servidores públicos, é uma universidade pública e nós temos esse compromisso com a sociedade. E assim, a faculdade, 60 anos da faculdade, vou chamar de doutores, né? Doutores são médicos, gente. É um privilégio ter médicos aqui. Daqui a pouco eu vou começar a fazer perguntas de saúde também. 60 histórias. De 60 anos da faculdade de medicina, não tem muita coisa para contar, não tem, doutor? Tem muita história, uma trajetória muito bonita, né? Há 60 anos atrás, um grupo de médicos novos, eles ousaram, eles imaginaram, sonharam e construíram uma nova faculdade de medicina. 4 anos depois que a universidade foi fundada. Então a universidade ainda era criança e eles imaginaram um curso muito bonito e humanístico, trazendo ciência, trazendo pesquisa e trazendo humanidade, né? Uma mudança na maneira como a medicina era ensinada. E esses fundadores, esses criadores são exemplos, porque eles não só sonharam, eles realizaram. E é um exemplo para todos nós, porque a gente tem que ousar, a gente tem que sonhar, mas não pode parar por aí. A gente tem que fazer acontecer. 60 anos de faculdade de medicina da Universidade de Brasília. Um orgulho para todos nós. E é a faculdade mais disputada da UNB. O curso mais disputado da UNB é medicina. É a medicina. E é o mais difícil de passar. Realmente a nota de corte é alta, né? E eu queria só complementar a fala do professor Luiz Cláudio, que se hoje nós somos o que somos, é porque subimos em ombros de gigantes. Sim, sim. Né? Nós temos toda uma história, né? Os nossos fundadores. Na verdade, nós teremos a honra de recebê-los aqui na nossa comemoração dos 60 anos, né? Que, na realidade, não é apenas um olhar para o passado, não é, Luiz? Nós vamos agora, embasados nesse passado, nós estamos agora construindo esse futuro, não é verdade? Um futuro totalmente integrado, né? A essas novas tecnologias, novos diagnósticos, a inteligência artificial, não é verdade? Mas como o professor Luiz Cláudio disse, sempre preocupados com o quê? Com aquele pensamento crítico reflexivo, né? Com a excelência técnica, mas sobretudo em manter, né, aquela relação médico-paciente, né? Aquele acolhimento, a escuta ativa, né? Que isso é fundamental entre um médico e o seu paciente. É por isso que a inteligência artificial não vai tomar o lugar do médico, ela será uma ferramenta coadjuvante, né? Mas esse relacionamento pessoal, humanístico, ele não pode ser substituído. Não mesmo. Tem uma pergunta que é a primeira que eu vou fazer para vocês. Qual a trajetória de cada um como médico e a sua relação com a UNB? Bom, eu, na realidade, sou carioca, né? Eu me formei no Rio de Janeiro, há exatos em 1985, então eu tenho 40 anos de formada, né? Na Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Não é uma faculdade pública, era uma faculdade privada, e existe um pouquinho que eu percebo essa diferença. A gente era formado muito uma visão para a inserção no Sistema Único de Saúde, né? Uma parte muito assim assistencial, tá? Na época em que eu me formei, né? E depois disso eu sempre gostei muito das pessoas, né? A gente que é médico, assim, para ser médico, a gente precisa ser mais do que empático. Qual a sua especialidade, doutor? Eu fiz primeiro clínica médica, né? Que era o clínico geral, né? Que hoje, né, eu faria medicina de família e comunidade,
não é verdade? Mas não existia isso na minha época. E depois eu fiz radiologia depois eu fiz um fellow em radiologia intervencionista. Fui para São Paulo, fiquei na Beneficência Portuguesa, né? Fiz residência médica, primeiro no Hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro, de clínica médica, foram 2 anos, 3 anos no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, no Rio. Depois eu fiz esse fellow de 2 anos em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, né? E aí eu fiz um mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em radiologia e diagnóstico por imagem, e por último meu doutorado na Universidade de São Paulo, né, como em ciências da saúde. E eu fiz o meu pós-doutorado aqui na Universidade de Brasília. Na realidade, eu vim para Brasília. Você fez pós-doutorado aqui? Aqui, tá? Então... A gente termina o mestrado já cansado. Aí você faz doutorado, depois pós-doutorado. E o bom é que a gente não precisa fazer só um pós-doutorado, a gente pode fazer vários, né? Que a sede do conhecimento, produzir, né? Conhecimento. Sim, é muito bom estudar. É muito legal. E aí, nisso, o meu marido também é médico radiologista, ele recebeu um convite para vir aqui para trabalhar em Brasília. A gente estava em Curitiba, eu já era da Federal Tecnológica de lá, eu fiz o concurso para a gente poder abrir um curso de medicina lá, e nisso ele veio para cá, né? E aí eu vim redistribuída para cá, entrei como chefe da unidade de diagnóstico por imagem lá do Hospital Universitário de Brasília, do HUB da gente, e depois eu comecei, né, fui inserida e continuei, né, na Faculdade de Medicina, e a gente sempre trabalhou, sempre teve esse olhar interdisciplinar, né? Então eu sempre trabalhei muito como médica junto com o pessoal da fisioterapia, da enfermagem. Nós sempre procuramos agregar, né, porque a gente entende que saúde não é só um médico, ela é uma equipe, né? Como são nas unidades básicas de saúde. As pessoas não entendem isso. Não, pois é, mas isso é fundamental. As pessoas entendem que é só culpa do médico e culpa do governo, ou do enfermeiro, alguma coisa. Não. E sempre vão atacando. Ontem seria essa pauta, e uma pessoa aqui do Guará entrou em contato e falou que tem hospitais públicos aqui que parecem hotéis. Assim, nossa, depois que se passa da emergência, ser bem tratado, entendeu? Então, assim, eu falei, nossa, que legal. É a pergunta que ela fez, ia fazer, né? Precisa fazer hoje. Que ela falou que a mãe dela foi muito bem tratada no HRT. É só passar da emergência. Que parecia um hotel, de bem tratado, de tudo mais. E não passa isso na televisão. Que é uma pena, né, Kelly? Só passa que tá faltando médico, os médicos não querem, muitas vezes, trabalhar no interior, os médicos não querem isso, não querem aquilo, não querem rede pública, e não é isso. O sistema todo tem que rodar. Exatamente, Kelly, foi perfeito. Se você me permite esse seu gancho, né? Exatamente isso, porque hoje a gente a saúde precisa o quê? De infraestrutura para poder trabalhar. Nós precisamos de infraestrutura, não só de recursos humanos, o que é o mais importante, né? Mas também de uma estrutura física. Nós precisamos de equipamentos, mas não basta colocar o equipamento. Eu tenho que ter o quê? Manutenção desse equipamento, né? Eu tenho que ter pessoas habilitadas para operá-los. Eu tenho que ter toda uma equipe, todo um grupo, certo? E isso é fundamental. As pessoas, e essa uma das nossas, uma das coisas que hoje, né, a gente está lutando para que nós tenhamos uma unidade básica de saúde escola, onde nós vamos trabalhar essa interdisciplinaridade, né, e queremos fazer isso um projeto piloto. Mas o HUB já não é? Não, o HUB é um hospital escola. Nós queremos uma unidade básica de saúde escola, uma UBS escola. Aí a UNB entra todas as faculdades de medicina do DF? Ou só a UNB? Não, nós entraríamos como os cursos, né? Todos os cursos da saúde dentro. Mas só da UNB, por exemplo, a Católica que tem, o ICUB que tem, a faculdade do DF essa seria uma iniciativa da Universidade de Brasília. Ótimo. É uma iniciativa da gente. E isso então é mais fácil conseguir. É um piloto, né? Isso é uma construção. É um piloto, mas que a gente, né, entende que tem que ser, como é que se diz? Compartilhada, né? É para todo mundo. É o coletivo. A minha trajetória ela tem nuances que não são muito habituais, Kelly.
Na verdade, desde criança, eu sempre fui muito curioso e eu tinha vontade de entender como é que o universo se formou. Os planetas, a Terra. Eu adorava entender um pouco sobre terremotos, vulcanismos e os dinossauros. Então eu queria entender como é que a Terra se formou, como é que o universo se formou. Ao mesmo tempo, eu tinha vontade de entender como é que funciona o corpo do homem que mudou a história desse mundo. O corpo e a mente. Para entender sobre o universo, o curso que eu deveria fazer seria geologia. Para entender sobre o homem, medicina. E eu sempre adorei essas duas áreas. Eu pensei, se eu começar por medicina, talvez eu não faça geologia. Mas se eu fizer geologia primeiro, talvez eu faça medicina depois. E foi essa a minha opção. E eu entrei para a Universidade de Brasília no curso de geologia. E é um curso fascinante, a gente entender como é que o universo se formou, a dinâmica da Terra, Sim. que é uma estrutura completamente apaixonante. E o curso de geologia dura 5 anos. E depois que eu 5 anos de terminei, geologia são 5 anos. e muita geologia- matemática. São 2 anos de matemática, 2 anos de física, 2 anos de química. A geologia é uma espécie de engenharia, ao mesmo tempo é uma ciência exata, mas é uma ciência natural. Daí a beleza do curso. Ele mistura tudo, né? A gente tem muitas disciplinas com o pessoal da engenharia civil, ao mesmo tempo com a biologia, com a agronomia. Então é uma área linda. E quando eu terminei o curso de geologia, eu pensei, eu ainda não aprendi tudo o que eu queria. Eu tenho que ir para o mestrado. E eu fui para o mestrado de geologia, para mergulhar nessa fascinação que eu tinha pelo estudo da Terra. E durante o mestrado eu tive que dar uma aula de um tema que chama geologia médica, que é como que a geologia ela explica a saúde e a doença de uma população. E quando eu estava preparando essa aula, aí eu recebi um puxãozinho de orelha de novo, de mim mesmo. Não esqueça da segunda parte do plano. Você ainda quer ser médico? Sim, é verdade. E naquele momento eu comecei a estudar de novo para fazer um vestibular para medicina, porque quando você tem um curso superior, você pode entrar na universidade sem fazer o vestibular. Naquela época. Pode também. E que você Como segunda graduação. Isso, desde que sobre vaga naquele curso. Sim. E nunca sobraria vaga no curso de medicina. Então a alternativa que eu tinha era fazer vestibular de novo. Então, eu fazendo o curso, a pós-graduação, o mestrado em geologia, eu comecei a rever algumas coisas para fazer vestibular de medicina e deu certo, e eu passei. Meu último semestre do mestrado de geologia foi ao mesmo tempo que o primeiro semestre do curso de medicina. E eu corria de um lado para o outro da universidade, entre o ICC, que é o minhocão que a gente chama carinhosamente, e a Faculdade de Ciências da Saúde. E aí eu comecei o curso de medicina, e também é um curso fascinante. E quando eu me formo, eu pensei, qual é a minha área de escolha agora? E eu gostava muito de trabalhar com saúde e acompanhar os pacientes a longo prazo. Como é que eu posso acompanhar o paciente durante muitos anos e trabalhar muito com saúde, com prevenção? Pediatria. E essa foi a minha escolha. Então, eu fiz pediatria para cuidar das crianças, dos adolescentes e das famílias, porque o pediatra, ele é um médico de família, porque as mães, né, os pais, os avós, tudo é pediatra. Eles trazem os seus exames e querem conversar. Então, o pediatra é um médico de família. Era aí que eu me realizava. E dentro da pediatria, uma área que me fascinava também era a endocrinologia. A gente trabalha com os hormônios que mantêm a vida em funcionamento. Então, dentro da pediatria, eu me especializei em endocrinologia pediátrica. Então, a gente trabalha com as crianças com diabetes, crianças com problemas de tireoide, crianças com problemas dos hormônios, de uma maneira geral, excesso de peso, dificuldade de ganhar peso, né? Situações bastante delicadas. E eu, então, comecei há 40 anos atrás minha jornada dentro da Universidade de Brasília, primeiro como aluno de geologia, depois mestrado em geologia, aluno de medicina, e hoje eu sou professor do curso de medicina. Então, mais da metade da minha vida é toda dentro da Universidade de Brasília. Uma universidade que eu tenho um carinho enorme, pela Faculdade de Medicina, que é onde eu estou nesses últimos 40 anos. Faz muito tempo, hein? Bastante tempo. Meu primo já se forma ano que vem em medicina. É o Caio César. Caio César. A minha filha entrou agora, na UNB. É? Artes cênicas, que é o curso da Artes Elo. Artes cênicas, legal. legal.
Então, a UNB sempre é bem com que todo mundo deseja estudar na UNB, a maioria das pessoas. Né? É o poder da faculdade pública. A faculdade pública é muito importante, porque o acesso é liberado, ele é inclusivo, né? E tem uma outra coisa que é muito bonita na universidade pública, porque o ensino acontece junto com a pesquisa. E a pesquisa faz o ensino ser muito mais qualificado. Né? E a gente trabalha ao mesmo tempo com ensino, com pesquisa e extensão. A extensão é essa comunicação da universidade com a comunidade. Mas as pessoas às vezes pensam que é levar conhecimento da universidade para a comunidade. Não é só isso. É trazer conhecimento da comunidade para dentro da universidade. Porque tem muita sabedoria na comunidade. Então, na verdade, é uma grande troca. E esses são os 3 pilares da universidade, né, Lisa? É o ensino, a pesquisa e a extensão. E agora permeado pela inovação. Exatamente, né? Pela inovação. E a gente leva isso é muito legal. De transformá-lo de uma maneira prática para o bem-estar das pessoas. E sempre permeado, né? Isso é importante. O que eu acho muito interessante, muito importante na nossa universidade, no pensamento crítico reflexivo, a gente sabe trabalhar, realmente nós somos inclusivos, não é verdade? A universidade, ela é inclusiva, você veja, né? Nós temos pessoas com necessidades especiais, agora o vestibular 60 mais, né? Isso é uma coisa assim que me toca profundamente, né? Não só como profissional, mas como ser humano, essa inclusão da nossa universidade, sabe? E uma coisa assim, que eu gosto muito de falar, que, por exemplo, o nosso hospital universitário, né, que o Hospital Universitário de Brasília, ele pertence à Universidade de Brasília, né? Nós temos a gestão de uma empresa federal, né, que é a HU Brasil hoje, antiga EBSER, mas ele pertence à Universidade de Brasília e ele é a ponte entre a universidade e a nossa sociedade, né? É ele quem faz essa ponte. Né? E essa ponte é importantíssima, né? E isso agrega, né? Agrega a nossa sociedade. Então, essa é uma prova que nós, profissionais da saúde, formados e trabalhando no serviço público, servimos a essa sociedade. A Fiocruz também faz parte da UNB, está dentro da UNB, mas faz parte... É uma entidade separada, mas ela está próxima fisicamente da Universidade de Brasília, ela está dentro do campus da Universidade de Brasília. Mas a Fiocruz é uma entidade, né, é uma entidade à parte, ela tem um CNPq próprio. Mas, por exemplo, o estudante de medicina pode estagiar, trabalhar lá normalmente? Assim, a gente pode ter trabalhos que são feitos lá dentro, trabalhos de mestrado, doutorado, porque existe muita pesquisa na Fiocruz, né? Então existem alunos de mestrado, de doutorado, das várias áreas das ciências, né, e das áreas de ciências de saúde, que estão lá dentro participando, porque o seu objeto de mestrado e doutorado, ele também está lá dentro. Então existe uma parceria muito grande, mas são entidades diferentes, a Universidade de Brasília e a Fiocruz. Mas que atuam juntos, sabe, Kelly? Por exemplo, havia um projeto lá, um projeto chamado Projeto Marco, de câncer de colo de útero, aonde a Fiocruz, né, estava inserida ali dentro de um espaço, né, do nosso hospital universitário, e nós tínhamos profissionais trabalhando, professores da universidade, médicos do nosso hospital, trabalhando conjuntamente com a Fiocruz. Essa é a beleza, né? É nós agregarmos, nós trabalharmos juntos, todos juntos. É bem legal. A Fiocruz também gosta muito do trabalho que eles fazem. Isso. Como vocês veem a importância da medicina para a UNB, da UNB para a saúde do DF? Para o SUS, né, do DF, nossa Secretaria de Estado de Saúde. Um ponto importante a gente lembrar, como a Lisa já disse, o SUS, ele é muito bonito, né? Ele impressiona. Tem problemas, é fato. A gente não pode ficar cego em relação a isso. Muitas coisas a serem reconstruídas, trabalhadas, mas a ideologia, ela é bonita porque ela é inclusiva. Todos os brasileiros têm direito a usar o SUS. E uma coisa interessante que às vezes as pessoas nem sabem, até pessoas que moram que são de fora do país, estrangeiros, se precisarem, eles podem utilizar o SUS, eles são recebidos. Diferente do que acontece em outros países, onde as pessoas não podem utilizar o serviço público quando ele existe. Então o SUS, ele tem uma fidelidade à letrinha U, universal.
ele é universal. A universalidade do SUS é muito linda, é muito bonita. Mas, como eu disse, nós temos problemas, isso é real, e temos que trabalhar em cima deles. E a Faculdade de Medicina, ela está ali presente, não só na formação de médicos, que é importantíssimo, mas ela está pronta para discutir, para agregar, junto aos órgãos regulatórios, então, junto ao Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, né, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, e trabalhar em conjunto para encontrar soluções para os problemas. Então, a Faculdade de Medicina não forma apenas médicos, o que é uma coisa muito importante, mas ela participa do processo de ajudar a encontrar soluções, de prover, né, novas tecnologias para que a saúde ela seja de acesso universal. E tem um peso, né? A UNB tem um peso imenso. Se você entrar na UNB, o Ministério da Educação, tudo a UNB tem um peso imenso, porque pesquisa, universidades e tudo mais, e o trabalho que vocês fazem também é muito bonito. Isso. Se eu posso só exemplificar o que o professor Luiz Cláudio acabou, eu vou contextualizar, né? Eu vou exemplificar. A nossa universidade, a Universidade de Brasília, ela tem esse programa de internacionalização. Então, agora nós recebemos, né, o Instituto de Letras recebeu um grupo, né, de alunos provenientes da África. Né? E o que nós fazemos hoje? Porque eles vêm, esses alunos internacionais, eles também têm problemas de saúde e nós acolhemos. Né? O que a gente faz? A gente está tentando criar no nosso hospital universitário um ambulatório chamado Ambulatório do Viajante, para que eles recebam e sejam atendidos. Mas a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos regulá-los. Né? Ou seja, porque hoje a saúde, né, no DF, para eu receber um paciente hoje no hospital universitário, eu preciso que ele venha regulado da Secretaria de Saúde. Né? Não pode ir direto? Não, acesso Ele tem que ser via regulação. Via regulação, entendeu? E aí, o que a gente conhece? Você tem que ser atendido numa unidade básica de saúde e lá você, então, é direcionado. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. A gente está concomitantemente a isso, né, recebendo, regulando essas pessoas de outros países que vêm por esses programas de internacionalização. Nós nos estamos recebendo, nós queremos ampliar isso por meio das UBSs, escolas, unidades básicas de saúde, para também propiciar atendimento a quem? A população vulnerável que temos em quem? Ao redor dos nossos campi, como, por exemplo, ali no nosso campus Darcy Ribeiro. Né? Nós queremos aumentar e também dar o quê? Essa assistência aos nossos próprios alunos. Né? Os nossos alunos, que também, muitos deles, vêm, né, de situações onde um plano de saúde é caríssimo hoje. Sim. Não é verdade? Então, a gente está querendo ampliar. E nisso nós estamos pensando novos caminhos, novas estratégias, conjuntamente. Hoje, a Faculdade de Medicina se reuniu, passamos quase 2 horas com a presidência, né, do CRM do DF. Né? Inclusive, a professora, a doutora Lívia, presidente atual do CRM DF, é uma egressa da Universidade de Brasília, 68ª turma da Universidade de Brasília. Né? Que legal! E a gente está, justamente isso, a gente está discutindo novos caminhos, novas estratégias, para justamente a gente poder... Existem essas fragilidades, né? Para que nós possamos, então, reconhecer e propor soluções. André está perguntando aqui pelo WhatsApp, por que o SUS tem que ser também para o gringo, sendo que o gringo não paga imposto? Na verdade, ele não tem que ser, mas... Quando chega por aqui, tem que como ter o Sistema Único de Saúde, ele abre os braços, justamente para receber aquele que precisar dele. Né? Então, é um grande abraço. O estrangeiro não paga imposto. Os impostos, eles sustentam o SUS. Mas mesmo assim, se um estrangeiro está no nosso país e precisa de uma assistência, nós não vamos negar. Nós vamos abraçá-los e vamos foi muito bem elogiado na Copa do Mundo, né? Que teve um gringo que eu vi no jornal que falou, né, que foi muito bem recebido. Ele teve um caso de afogamento em Copacabana e foi muito bem recebido.
Ele ficou de cara, que ele não pagou nenhum algodão. Sim, sim. Né? E sabe, André, o que eu queria dizer a ele? Que nós não vemos o gringo, nós vemos um ser humano. Sim. Entendeu? Nós não André. vemos etnia, não vemos religião, não vemos preferências, nós vemos um ser humano, entendeu? Isso Então, a medicina. a isso. medicina A medicina assim, tem que ser né? assim, né? Eu acho que toda a profissão, eu sou jornalista, sou radialista, tem que ver o ser humano antes do que qualquer notícia. Gringo, do que qualquer coisa, entendeu? A gente não enxerga isso, a gente enxerga um ser humano. E como o professor Luiz falou, nós temos que abraçá-lo, fazer uma escuta ativa, um acolher, né? É isso que a gente precisa. E uma coisa interessante é que quando essas pessoas de fora do país, estrangeiros, são atendidos aqui, eles voltam para os seus países fazendo elogios sobre o Sistema Único de Saúde. E quem sabe ele não pode ser exemplo para outros países também. Então a gente está levando, você está exportando um jeito diferente de abraçar as pessoas pelo que elas são, por serem seres humanos. Exatamente. O SUS é belíssimo. As pessoas precisavam ler a história do SUS. É belíssima, ela é belíssima, entendeu? É que as pessoas gostam de criticar. Não, mas a gente entende, esse questionamento é legal, é bacana, não, é legal, mas oportunidade. a maioria do povo brasileiro não tem plano de saúde. Ontem, a Luciene, um beijo pra você, da Luciene aqui da 4, ela falou pra vocês que a mãe dela foi muito bem tratada. Sim. A outra falou muito bem do HMIB. Então, assim, são pessoas que falaram comigo ontem e falaram assim, gente, é só pra você entrar. Entrou, a emergência que é aquele caos. Tem problemas, como todos têm, mas um plano de saúde também tem problemas. Sim. Talvez num hospital você fique 30 dias na UTI, passou 30 dias, o plano de saúde não paga mais. E vai ter que pagar a conta do hospital depois. E a conta do hospital não é barato. Uma UTI, a diária dela, mais ou menos R$5.000. Então é caro. É caríssimo. E como é que a Faculdade de Medicina lida com as cotas para negros e indígenas? Uma pessoa também falou para mim cotas para pessoas com classe baixa. Existe? Não. Por exemplo, pessoa que vive de bolsa, não tem condição de arrumar emprego, classe baixa. Média baixa, classe baixa. Nós temos cotas. E essa, para mim, né, é uma das belezas da nossa faculdade, da nossa universidade. Nós somos inclusivos. Né? Nós lutamos. E outra coisa, e a gente estava justamente hoje já lá na Secretaria de Graduação, né, discutindo, porque nós temos hoje alunos com várias necessidades especiais e nós estávamos discutindo exatamente isso, essa acessibilidade, né? Como é que a gente vai ser cada vez mais inclusivo? Não é verdade? O professor Geraldo, que é o nosso coordenador de graduação, ele estava explicando hoje lá no CRM que ele foi em estado, ele recebeu, por exemplo, tinha que ensinar um aluno, né, que não tinha mãos a entubar. Sabe? Então, quer dizer, você imagina isso, né? A beleza dessa... Como é que faz isso? Pois é, exatamente. Essa é a beleza, né? A criatividade, como é que você faz. Essa pessoa não tem direito de ser médico? Por que ela não tem direito de ser médico? Porque ela não tem mão? Né? Ela pode fazer outra especialidade, por exemplo. Existem N outras especialidades. Existem outras possibilidades, não é? Então, a gente tem que sair, né? Eu gosto muito de citar, a gente tem que sair dessa zona de conforto da gente, né? E essa é a beleza também da ciência, não é? Sim. Ela nos ensina a questionar, né? A fazer perguntas, né? E a ciência a fazer perguntas cada vez melhores, tá? Então, essa é fantástica essa. Eu gosto muito de citar uma frase, né, do Rubem Alves, né, que é um professor lá da Unicamp, psicanalista, e que dizia, né, que ostra feliz não faz pérola, né? Então a gente precisa ter esse incômodo, a gente precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto para nós pensarmos, né, diferente, fora da caixinha. Você está entendendo? Sim. E isso, eu acho que é a beleza da nossa universidade, né? Da Faculdade de Medicina. E lembrar também que essa questão das cotas, para que não houvesse cotas, seria necessário que todas as pessoas tivessem as mesmas condições de conseguir a sua vaga na universidade. Mas essa, infelizmente, não é a realidade. As condições não são as mesmas. Então, as cotas é como se elas estivessem colocando um patamar e deixando com que todos tivessem essa opção, essa oportunidade de entrar na universidade. É claro, se não existissem cotas, porque todos tivessem o mesmo acesso, as mesmas condições,
seria ainda Bem melhor. mais maravilhoso. É. Porque a gente É bem corrigiria melhor. Se não houvesse grandes problemas sociais, né? Exato. E aí seria maravilhoso. É, e o Brasil é cheio de problema social. É. A gente sabe que o Brasília não é tão escancarado, mas, por exemplo, cidades como o Rio de Janeiro, é só passar um Nossa. túnel. Nossa. Você tá na zona central, você passa Kelly, um túnel, você tá no como- paraíso, chega da lagoa. Kelly, Então... como carioca, eu te digo que você não precisa atravessar nenhum túnel, né? O Rio de Não, mas o Janeiro... túnel do que liga Zona ao Sul, centro e pra zona sim. sul é só passar um túnel. exato, mas eu estou dizendo o seguinte, porque a gente é cercado, né? O Rio de Janeiro, como ele é cercado de montanhas, né? Então nós temos o quê? As pessoas com maior vulnerabilidade Morando nos morros. exatamente, Nas comunidades. nas comunidades, entendeu? E Mas as comunidades da zona sul são diferentes da zona norte. sim, não, e da periferia, sem dúvida alguma, não estou dizendo Mas é uma isso. condição social fortíssima. Fortíssima. Tá em São Conrado, você tá vendo a Rocinha, isso, tá? né? A gente percebe, a gente sente isso ali dentro, né? Então, assim, e Salvador também, Salvador. São Paulo. Sa- Brasília, como foi projetada, a desigualdade social você vê quando você sai um pouco daqui, né? Do centro. Mas na Asa Norte também tem Mas muitos olha, casos de moradores de rua. Então, a gente está Sim. vendo no caminho da UNB pessoas em Nossa. situação de rua que estão precisando, tendo filhos no meio da rua. Exato, é isso que dói na gente, porque eu acho que todos nós, como seres humanos, temos isso dentro da gente, mas a gente que está na área da saúde tem isso muito mais, assim, gritante dentro da gente. Para a gente ser da área da saúde, a gente precisa mais do que ser empático, a gente precisa ter compaixão. E qual é a diferença entre empatia e compaixão? É não só se colocar no lugar do outro e ver o mundo com os seus olhos, mas também ter a vontade de fazer alguma coisa para mudar a realidade do outro. Isso é muito forte na gente da saúde, não é, Exato. Luiz? É fundamental. Isso é fundamental, assim, para Sim. todas as pessoas, né? Exato. E assim, desses 60 anos, muita história já passou por vocês. Conte uma história aqui, 60 histórias da Faculdade de Medicina. Uma história de 60 anos, gente. É. Dia 7 é o evento de vocês. Dia Dia 7. Que é na Sexta-feira. sexta. Sexta-feira. O aniversário, os 60 anos, eles são completados no dia 8 de agosto, que é um sábado. Mas para facilitar a presença e a ida das pessoas, nós colocamos no dia 7, que é na sexta-feira. E toda a comunidade está convidada, né? E nós temos uma presença muito especial, que é o doutor, o professor Luiz Carlos Lobo. Ele foi o fundador e primeiro diretor da faculdade, na época chamada de Ciências Médicas. Ele é um senhor de 93 anos, extremamente ativo, mora no Rio de Janeiro e está aqui com a gente para poder participar da mesa de honra nessa comemoração dos 60 anos. Então ele vai mostrar pra gente como que foi o sonho, a ousadia, né, de realizá-lo. E ele vê o que foi construído ao longo desses 60 anos. Mais de 2.600 médicos formados pela Universidade de Brasília nesse período, mudando, né, as suas histórias e mudando e contribuindo para mudar as histórias das outras pessoas também. Então isso é muito bonito, né? Teve uma pergunta que foi feita ontem. Ontem as pessoas participaram pelo meu WhatsApp. Vou até perguntar aqui sobre... Ela não está aqui, se eu encontrar por aqui, mas eu lembro da pergunta dela. Mães do Sol. Tem um hospital chamado Hospital do Sol. Um Sol Nascente. Uhum. Esse hospital atende ainda alunos da UNB que possam fazer estágio lá, porque a situação do hospital ainda é bem precária. É no Sol Nascente. Eu tô falando perguntas assim sim, que fizeram ontem. Isso é. Aham. Para que os alunos da Universidade de Brasília... Não tem a ver com política, tá, gente? Não, é não, a ver não. mesmo Entendi. com a Não. saúde da população carente da região do Sol É Nascente. importante, claro. Para que eles possam estagiar ou ter parte da sua formação em outro serviço, é importante e necessário que haja um convênio, né? Então, não pode só, por exemplo, um professor ele demonstrar interesse e levar os alunos para um hospital, né, em alguma região do Distrito Federal. É importante que haja um convênio entre a Universidade de Brasília, a Faculdade de Medicina e a Secretaria de Saúde, porque quando o aluno vai para esse hospital, existe um deslocamento, e se acontece alguma coisa nesse deslocamento, existe uma responsabilização. O aluno está dentro daquele hospital e ele pode se ferir durante um procedimento, então tudo isso tem que ser contextualizado, ou seja, é importante que o aluno
da Universidade de Brasília, ele esteja presente em outros serviços, e estão, né? Os nossos alunos, por exemplo, eles têm parte da sua formação no Hospital Regional do Guará, no Hospital Regional sim, né? O Hospital Regional o Hospital da Região Leste, o antigo Hospital do Paranoá, né? Então, existem, né, disciplinas que levam os alunos, junto com os professores, a hospitais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas para isso é preciso que haja um convênio para que possa receber. E assim, diminui um pouco também o convênio com os hospitais públicos daqui por conta da Faculdade de Medicina do DF? Não, muito pelo contrário, a gente está buscando cada vez mais espaços, sabe? Inclusive a gente tem o Guará, a UBS do Guará, né? Eu não me lembro qual o número exatamente, mas a gente tem, né, os nossos alunos frequentando, né, essa unidade básica de saúde. Né? E o nosso interesse, a gente tem buscado exatamente isso, esse diálogo com a Secretaria de Saúde, porque nós queremos justamente isso, expandir. Né? Nós já estivemos com o atual secretário de Saúde do DF, e ele disse que há algumas unidades básicas que permitiriam a nossa inserção. E nós estamos justamente, porque nós somos poucos, né, para ocuparmos todos esses espaços. E a gente estava discutindo, saiu, né, de uma reunião agora, que a gente estava justamente com a Faculdade de Ciências da Saúde, porque tem os outros profissionais não médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas da FCTS, né, a de Ceilândia. Para nós montarmos essas equipes e ocuparmos esses espaços, nós queremos estar realmente junto à população, né? Prestando esse serviço, porque é uma via de mão dupla. Nós formamos esse nosso aluno com uma inserção no Sistema Único de Saúde, né? Visando o quê? Realmente a solução dos problemas da nossa comunidade, né? Das nossas peculiaridades da saúde brasileira, né? Não é verdade? Sim. Nós ainda temos doenças negligenciadas. A hanseníase, por exemplo. Eu ainda atendo hoje... Né? A hanseníase é negligenciada? É uma doença negligenciada. É a antiga lepra. Antiga lepra. Né? Exatamente. É uma doença negligenciada. É uma doença que a gente tem em países ainda em desenvolvimento, etc. Mas aqui no Brasil? A gente ainda tem. A gente atende. Ainda é realidade. Ainda é a nossa realidade. E muitas vezes de diagnóstico tardio. Demora para pensar e para ir ao médico. Mas é porque antigamente a lepra passava de uma pessoa para outra. Hoje a hanseníase não passa. Ela é contagiosa. Ela é contagiosa. Né? Ainda é contagiosa? Sim, é contagiosa. Né? O ponto é que, às vezes, existe uma demora na percepção da possibilidade de que aquela lesão, ela seja uma lesão de hanseníase. E você pensa que é só uma manchinha na pele, que é algum problema cosmético, e na verdade a doença está ali. Então, orientar a população é muito importante sobre isso. Daí uma das nossas funções é levar a educação médica. Mas assim, a hanseníase me tira uma dúvida. Se tiver uma mancha na pele, eu não senti o toque, não senti o calor, o jeito que a pessoa coloca, é caso de hanseníase. Não necessariamente. Existem outras doenças, você precisa ir ao médico para que isso seja investigado. Não é verdade? Não é tão simples assim. É por isso que a gente ainda tem essas doenças. E assim, não se preocupe com essa... É uma doença transmissível? Mas você precisa de uma longa exposição, né? Para que você se contamine. Você está entendendo? Não é uma coisa assim como um resfriado. Eu estou gripada aqui, eu posso passar para você, ou como foi a Covid. Não é? Não, é diferente. Você precisa de uma exposição muito longa. Antigamente era mais rápido pegar. Não é que as era mais rápido. Elas ficavam mais aglomeradas e isoladas. E aí elas passavam com mais facilidade. E não existe essa medicação, né? Todo esse cuidado. Tá? Tá falando comigo aqui, Guilherme. Não, Júlia. Parabéns, Kelly, pelo espaço. Muito obrigada. Também quem falou comigo aqui foi a Heloísa Cunha. Parabéns, Kelly, pelo espaço. Eu tô vendo aqui as mensagens, gente. Foi que eu tava vendo mensagem, mas todo mundo entrou. Mábia que entrou, Tâmara, Barça, Cristiana, Mariana. Um beijo para todos que estão entrando aqui na live da Kelly Farias Oficial. Então, assim, doenças que estão voltando, tipo a poliomielite, por causa de vacinação, tudo mais. As pessoas negligenciando muito a saúde das crianças. Isso. E se eu puder fazer um adendo, que é uma coisa que preocupa bastante a gente, uma doença que já é conhecida
há mais de 2000 anos e ainda é realidade. A sífilis. Isso. E ainda nós temos crianças que nascem com sífilis congênita. Mas a sífilis está voltando. Porque Ela tá a sífilis está voltando. A AIDS E aí- está diminuindo e a sífilis está voltando. Pois é, então é muito importante trabalhar com a população sobre isso, porque uma doença completamente evitável, né? E se aquela gestante, ela tem sífilis, não sabe, não trata, o neném que está sendo esperado, ele tem sífilis. Ele nasce com sífilis congênita. E é uma doença que pode machucar muito. Em pleno Pode até século cegar XXI, também, cega a sim, criança. Sim, Ai. a audição, né, surdez. Em pleno século XXI, a sífilis congênita ainda é uma realidade. E não deveria ser, né? O que está pegando aí? Educação, orientação para a população. Então a gente tem que levar as orientações para a nossa comunidade, para evitar que isso aconteça. Porque muitas vezes é uma questão só de educação, mudança de hábitos. Isso muda a realidade, né? Então nós temos doenças que não deveriam mais existir. Estão E voltando. elas estão presentes e algumas aumentando o número de casos novos. Diminuindo algumas, né? A AIDS Sim. deu uma diminuída, mas a sífilis aumentou. E aqui o papel importante da vacinação, Sim. não é? Sim, eu ia fazer a pergunta próxima aí. A Covid e a Faculdade de Medicina teve ação na verdade da vacina? Na Sim, testagem? No início a gente teve A gente muita- participou de projetos, porque lembra que quando a vacina Uhum. ela foi lançada, era preciso de comprovar a eficácia e a segurança. de validação. E a Faculdade de Medicina, o Hospital Participou. Universitário, as duas áreas participaram de alguns desses estudos para mostrar a eficácia e a segurança da vacina. As vacinas, de uma maneira geral, elas mudaram a história da humanidade para melhor. Elas são extremamente importantes. E nós tivemos um probleminha, porque durante a pandemia, o Brasil, que era um exemplo mundial de Vacinação. cobertura vacinal, caiu Uhum. essa cobertura. E agora nós estamos recuperando. Nós precisamos voltar a ocupar essa liderança mundial de mostrar que a vacinação no Brasil, ela é um exemplo. Nós precisamos de É, recuperar o Brasil isso. tinha. A polio estava longe do Brasil, ó. Exato, A gente exato. Há mais de 30 Sarampo. anos. É. Sarampo, A gente precisa voltando. combater a desinformação. A desinformação, né? Vacina é fundamental para a saúde pública, não é verdade? Por exemplo, em 1904 houve a revolta da vacina, né, no Rio de Janeiro e tal. Mas isso é por quê? Isso é por causa da desinformação. Não é verdade? Existe muita falácia. As pessoas ouvem dizer e não se aprofundam, não leem, não estudam. Não é verdade, Luiz? Até aquele episódio, né, daquele trabalho relacionando, né, A vacina com o ao autismo, autismo. Que, Isso na é uma verdade, falácia. isso já foi Desmistificado, desmistificado. isso Não existe não essa existe. correlação. Isso é né? importantíssimo. A mensagem principal, né, Neneza? Vacina salva vidas. Salva Sim. vidas. E essas vidas Isso. salvas, elas impactam na economia de um país. Uma Isso. população mais saudável, uma população de crianças e adolescentes que atingem a vida adulta e elas ajudam a construir o futuro desse nosso país. Olha, meus filhos iam vacinar, estão com a carteira de vacinação em dia. Eu sou um adulto hoje em dia, Sim. mas tudo em dia eu vacino, eu sempre apoio a vacina. E nós adultos também nós temos a adultos, carteira de exato, vacinação, a gente não temos. pode esquecer. Temos que Exatamente. vacinar, febre amarela, tudo agora dengue podia ser bem ser para adulto também, agora só para adolescente. Então, assim, é importante essa vacina. Sim, é fundamental. Isso faz parte. A gente tem que educar, a gente tem que informar, né? E desconstruir essas narrativas Exato. que são criadas. Não é Porque para uma verdade? vacina ela estar disponível, ela passa por critérios muito rigorosos Sim, de segurança, de eficácia. isso. Elas não são colocadas aleatória, Não. né? De uma maneira aleatória. Então, a gente precisa de recuperar a confiança nas vacinas. Isso é muito importante. Como nós dissemos, as vacinas salvam vidas. Exatamente. Né? Eles salvam muitas Muitas vidas. vidas. Qual a programação do evento 60 anos de medicina? 60 anos é muita coisa, gente. É uma história, muita história para contar. Vai ser um evento bem O bonito. professor Luiz Cláudio, ele é o presidente do nosso grupo de trabalho das comemorações dos nossos 60 anos. E aí o professor Luiz Cláudio, aliás, eu quero assim agradecer publicamente, né, ao nosso grupo de trabalho, porque além de fazer tudo que nós fazemos, as pessoas, né, tiram os seus
momentos ínfimos que têm para suas vidas pessoais. Então nós temos aqui a Heloísa, né, como nossa servidora técnica, o Rodrigo Mavinier, a Juliana, né? Eu quero citar também o professor Luiz Cláudio, que presidiu, né, que ajudou, professora Doralina, professor Eduardo Baronesa, os nossos alunos, né, a Bruna e o Pedro. Então, quer dizer, você veja que foi uma construção coletiva, né? Esses 60 anos, essa comemoração dos 60 anos só é possível porque essas pessoas se doaram, né? Para além daquele tempo que elas estavam dentro da universidade. Então, é o meu muito obrigada ao grupo de trabalho. E essa celebração ela é para todos. Né? Então, nós estamos atrás de contactar desde o início da universidade. A primeira turma de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, né? Vários dos alunos moram aqui em Brasília e estão em polvorosa para se reverem, para reverem a universidade. Vai ser um momento, né, de... E, assim como as Vamos outras, relembrar o tempo bom da faculdade. Essas 120 turmas ao longo desses 66 anos, né? Ou um pouquinho mais. 120 turmas. É porque, como o nosso curso é semestral, sim, 66, nós temos... Mas eu sei, por causa de 6 anos, são 6 anos de medicina. Isso, E mais 4 anos de residência. Aí depende da área que você escolhe, médico, né? 10 anos para se formar. Ou mais, às vezes, né, de acordo com a especialidade. Então, as primeiras turmas estão em polvorosa para se reencontrarem, né? Nós convidamos a toda a comunidade e os convites eles estão sendo divulgados pelos próprios convidados, que diz a ética que convidado não deve convidar. Mas nesse caso, eu sou uma que falo, o convidado não convida. Nesse caso, o convidado convida, porque como a gente não acessa todas as pessoas que tiveram sua história ao longo desses 66 anos, a gente tem pedido para os convidados enviarem os convites para os outros. Então, nessa situação, convidado convida. Deve convidar. Né? E as turmas estão se organizando para elas se encontrarem. Nós vamos começar o nosso evento às 17h45, recebendo as pessoas para que as pessoas possam ter um momento de se reencontrarem, se abraçarem, e a gente vai ter 1 hora e pouquinho para isso acontecer. Às 19 horas nós começamos com a nossa solenidade. Então a gente vai pedir para que as pessoas entrem no auditório da faculdade, auditório 3 da Faculdade de Ciências da Saúde, que é onde será a nossa comemoração, para que a gente possa então prosseguir com a formação da mesa. Em seguida, uma das nossas alunas, ela vai entoar o hino nacional, né, para começar a cerimônia, e nós teremos falas de pessoas que tiveram suas vidas marcadas pela Universidade de Brasília e que marcaram, através de suas vidas, a Universidade de Brasília. Professores, ex-professores e atuais, alunos, ex-alunos e atuais, servidores técnicos atuais e egressos. Tem muita história para contar. Todas as pessoas, pesquisadores que deixaram o seu perfume na Universidade de Brasília e que levaram o perfume da Universidade de Brasília no seu colarinho e estão aí até hoje. Então, é uma comemoração para todas as pessoas. Sim. Né? Tem uma pergunta aqui também. 60 anos da Faculdade de Medicina, traz história de pessoas que fazem o sistema de saúde no Brasil. Tem algum médico da UNB em lugares de destaque no cenário nacional? Temos vários. Quem está perguntando é a Cíntia. A Cíntia, então, nós temos assim, eu vou citar, posso citar hoje, né? Uhum. Vou citar, por exemplo, a nossa atual presidente, né, do Conselho Regional de Medicina, a professora Lívia Vanessa, ela é egressa do nosso curso. A doutora Ludmila Rajar, né? Que é professora titular da Universidade de São Paulo. E da Associação de Educação Médica do Brasil. Né? Nós temos diretores de grandes institutos de saúde, como o Instituto de Oncologia do Estado de São Paulo. Né? Que é o Dr. Paulo, e ele foi aluno da Universidade de Brasília, e pessoas fora do Brasil, né, em universidades, alguns como professores, outros como pesquisadores, estão levando o nome da universidade mundo afora, nos vários continentes, né? E aquelas pessoas que optaram por ficar aqui, né, que não é nenhum demérito, mas são opções, e ficaram na cidade para ajudar a compor e continuar a história da Universidade de Brasília aqui em Brasília. E a Faculdade de Medicina tem formado médicos
advindos de comunidades indígenas e quilombolas? Também. Quem perguntou foi a Eula. Eula, sim. Nós temos garantido semestralmente a entrada 2 vagas especificamente para pessoas vindas da comunidade indígena, né? E nós temos egressos da comunidade. Temos egressos, sim. Sim, é bom que eles aprendem muita coisa também, porque a e medicina indígena é diferente da medicina tradicional. Eles aprendem. Exatamente. E eles voltam para as suas tribos, para as suas comunidades, e levando esse conhecimento, né? Mas também não batendo de frente, mas agregando conhecimento, né? Porque existe uma sabedoria popular e ela tem que ser respeitada. E eles trazem pra gente também. Também, porque, claro, às vezes conhecimento. A gente também aprende um pouco sobre a cultura Sim. deles, o que eles fazem, por que eles fazem. Então, é uma troca de saberes. É uma troca, exatamente. Porque a medicina indígena é completamente diferente de uma medicina tradicional, mas pode agregar, elas a conversam, natureza e tudo mais. Exatamente. Nós podemos conversar, agregar, construir, colaborar. E assim, o curso de farmácia é muito voltado também para medicina. Tem alguma coligação que a gente chega nos hospitais hoje em dia, tem muito médico que dá o remédio pra gente, para você tomar aquela amostra grátis, está vinculado a alguma empresa da farmácia, né, de farmácia, farmacêutica. Isso é legal, porque parece que é uma máfia que fica meio escondida dos médicos com os farmacêuticos. Na verdade, não, porque eu não gosto de tomar remédio amostra grátis. Eu já fico com o pé atrás, porque eu tô fazendo esse remédio, entendeu? E vem um ponto importante. Na formação dos nossos alunos, a gente trabalha sobre ética, né? É saber como prescrever. Não, a pergunta que eu tô fazendo é porque hoje eu vou, não sou público, não, mas a particular, eu vou chegar com a caixinha, toma esse remédio aqui e tal. Aí eu já fico pensando, que vou tomar esse remédio? Porque tá passando. É algo assim, a indústria farmacêutica, ela tá muito envolvida com a medicina. Porque assim, na verdade, a indústria farmacêutica, ela é uma parceira, porque você precisa de medicações em várias situações. O grande ponto é ter uma relação transparente e ética. Medicamentos muitas vezes são necessários. O grande ponto é saber quando eles são necessários e como eles devem ser prescritos. Tanto é que o que a gente pede entre as várias coisas que são ensinadas para os alunos nas disciplinas de farmácia. Primeiro, quando prescrever, se houver realmente indicação daquela prescrição, deve ser feita a prescrição com o nome da substância. Sim. E não com o nome comercial. Isso. O paciente, ele tem direito de escolher qual é a marca daquele medicamento que ele vai comprar. Então, esse é o primeiro ponto. É a gente ser fiel à farmacologia e não à indústria farmacêutica, né? Segundo, ter sempre o cuidado de entender a história do paciente. Tem, muitas vezes, o paciente que ele quer sair de uma consulta, seja de emergência ou uma consulta ambulatorial, com alguma prescrição. Porque se eu não sair do médico com uma prescrição, eu não fui ao médico. Isso não é verdade. Muitas vezes não é necessário nenhuma prescrição, nenhuma medicação, né? São orientações de mudanças de estilo de vida, uma conversa que muitas vezes você consegue detectar o que está acontecendo. Então, um primeiro ponto também é esse, é saber... Educar do meu paciente, né? Sai do hospital já tem uma receita. Ensinar ao paciente que existem medicamentos, mas existe o momento correto deles serem prescritos e quando eles devem ser prescritos. Então, essa relação ética com a indústria farmacêutica, ela é essencial. E ela existe muitas vezes. O que acontece é que, às vezes, aquelas situações em que a ética é ferida, ela acaba tomando um espaço maior, ela gera confusão, então parece que ela é a situação mais frequente. Mas o que a gente sabe é que a relação ética e transparente, ela está aí presente e ela que deve ser valorizada. E pegando esse gancho, hoje foi um dos tópicos que nós discutimos justamente lá no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, né? Nós vamos agora discutir o nosso novo plano pedagógico de curso, né? Porque as diretrizes curriculares nacionais, elas mudam. Nós tivemos uma mudança agora em 2025. Então, é importante, claro, com as novas tecnologias, com tudo que acontece, nós temos que
sempre estar modificando, mudando o nosso curso através do que? Do nosso plano pedagógico, né? E o que acontece? Nós estamos justamente nesse momento de reestruturarmos, readequarmos frente às novas diretrizes curriculares nacionais, né, que o MEC lançou. E o que acontece? Eu estava justamente conversando isso hoje com a presidente do CRM do Distrito Federal, a doutora Lívia. Nós queremos colocar esses momentos de discussão ética, não é verdade? Dentro do nosso PPC, né? Do nosso plano pedagógico de curso. Nós vamos fazer essa inserção. Eu estava lá hoje com o professor Geraldo, né, nosso coordenador de graduação, e nós vamos estudar uma maneira de inserir essas discussões, né, todas dentro do nosso currículo, né? Porque a parte ética ela é fundamental. Sim. Em qualquer profissão. Mas quando se fala de saúde, ela é fundamental. Né? Ela é fundamental. E justamente para evitar essa relação mal resolvida, muitas vezes ou mal interpretada, por exemplo, no Hospital Universitário de Brasília, a indústria farmacêutica não pode entrar. Isso. Ela não pode entrar, não pode deixar amostras grátis, justamente para não deixar a impressão de que aquele médico ele é como se fosse um representante médico e precisa a medicação de uma empresa X. Mas hospital público eu nunca vi isso. Só tu tem a receita, você vai na farmácia e pega na farmácia lá da receita, do hospital. Agora no hospital particular, toda vez você tá lá, eu tô com dor de cabeça. Toma isso aqui, remédio. Meu Deus do céu. Então... Eu não gosto de tomar isso porque eu não sei o que é. Uma vez eu fui no hospital, que o médico falou assim, eu tô com alergia, tava de calça com alergia nas pernas. Toma esse remédio na veia. Eu peguei e falei, vou tomar, você nem examinou. Ele nem me examinou. Eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora pro outro médico. Como é que o médico não toca na pessoa? Não tem um toque pra saber que a pessoa tem que passar uma medicação. Eu fico com medo de muita... Tá vendo? Exatamente por isso, viu, Kelly, que a inteligência artificial nunca vai tomar o lugar do médico, porque esse contato humano, você ser examinado, você ter esse acolhimento, essa fala, essa segurança, esse julgamento clínico, né? É importante o julgamento clínico. Tem uma pergunta aqui, Pedro HUBV. As DCN de 2025 são um referencial exemplar que cidadãos de todo o Brasil nos reunimos para construir para o médico e para o Brasil no século XXI. DCN. Eu não sei, DCN, não sei que palavra é essa. Então, é isso que eu estava dizendo a você, nas diretrizes curriculares nacionais. Que é como deve ser estruturado o curso de medicina, né? As disciplinas, toda a formação do aluno de medicina. Né? Então, o que a gente quer é formar médicos éticos, médicos que tenham essa questão muito bem firme, né, da humanização, né? Então, as diretrizes elas estão voltadas para o sistema único de saúde, né? E para ética médica e para medicina humanizada. Isso é muito importante, né? Humanitária. E é muito importante mesmo. Sim. A UNB está de parabéns, tá? Muito pela faculdade. É o curso mais disputado da Universidade de Brasília. Isso. E assim, eu acho que a UNB é disputada em todos os cursos, mas medicina na UNB o povo estuda, Enem, vestibular tradicional, paz. E eu acho que isso também é muito importante porque está formando pessoas que querem e que sonham e que podem se realizar. Sim. Independente da classe social, da cor, da religião, é para ajudar. Então, é assim, democrático. É democrático, é um espaço democrático. E aonde as pessoas se sentem seguras, viu, Kelly? As pessoas se sentem ali, a gente percebe que elas se sentem seguras para elas se expressarem, entendeu? E isso cala fundo na gente, sabe? Isso cala muito fundo. E um ponto importante, né, Neisa, lembrar que o aluno da Universidade de Brasília, não só da Faculdade de Medicina, mas de todos os cursos, tem um compromisso social muito grande, porque a população, através dos seus impostos, é que pagou o curso. Então, eu tenho um retorno social. Alguém pagou o meu curso que durou 4, 5, 6 anos, ou na residência médica, que isso pode ir até 5, 6 anos de uma nova residência. Então, se eu tenho essa formação em serviços públicos, eu tenho um compromisso social em retornar isso. Alguém permitiu que eu chegasse aqui, e esse alguém é simplesmente a população brasileira. Pois é. Sociedade. Então, de parabéns, viu, gente? Pedro está falando, saudações professores Neise e Luiz Cláudio.
Feliz dias feliz o dia vê-los aqui representando a colaboração dos 60 anos da nossa casa. Muito obrigada, Pedro. Então, assim, a UNB precisa de espaço de fala, porque pelo que eu vejo, eu falando Kelly. Eu tenho uma filha na UNB, eu estudei em faculdades particulares, estudei no IFB, fiz meu mestrado em faculdade pública. Eu vejo pessoas desinformadas, pessoas que falam sem conhecer, gostam de falar porque viu na televisão, porque meu líder religioso falou isso, e não é. Quando você entra e você começa a observar o contexto de uma faculdade pública, você vê que vai muito além da falácia do povo. Então o povo confunde muita coisa, mas todos querem o filho da UNB. Falam, mas querem o filho da UNB por ideologias, por questões algumas vezes até partidárias, e não pela educação. Então, eu acho o seguinte, estão de parabéns, a minha filha está na UNB, meu pai está na UNB, minha família fez a UNB, e são pessoas de bem, que trabalham, que estudam e que estão fazendo bem social. Não, mas tem isso, tem aquilo. Todo lugar tem. Todo lugar. Eu estudei em faculdade particular, que também tinha caso de droga e tudo mais. Sim. Vai você. Se você quiser entrar, você entra. Se você não quiser entrar, você não entra. Exato. Até no colégio Dom Pedro II, tem esses casos também. Sim. São expulsos. Minha filha está no colégio militar, então eu posso falar que eu tenho voz para falar sobre isso. Então, estamos de parabéns, porque precisa a universidade entrar nas rádios e falar para a população entender o trabalho da faculdade. Sim. Além de estudar mais pesquisa e extensão e abertura de portas. Sim. Porque um estudante da faculdade pública pode muito bem estudar fora do país, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo mais. Então, assim, o mestrado que eu fiz, eu achei muito importante. Eu estudei na FB também. Então, a FB é uma vertente, né? Instituto Federal de Brasília. Então, assim, eu achei muito importante. A minha educação inteira foi escola pública, até o terceiro ano do ensino médio. Depois que fui para particular, que eu não passei na UNB, né? Mas eu estudei, fiz jornalismo, rádio, TV e tudo mais. Mas, assim, então, de parabéns, as portas da Rádio Guará estão abertas, tá? Para a faculdade de medicina, outras faculdades também, porque tem que mostrar. Claro. A gente tem que mostrar o que a faculdade está fazendo e quebrar esses preconceitos de pessoas que não conhecem, que gostam de falar. E pior que a fake news se espalha mais do que a Covid. Exatamente. Entendeu? A desinformação, né? As pessoas estão desinformadas, as pessoas não conhecem nada, mas vão falando, né? Porque muitas vezes algumas mídias falam, algumas pessoas falam, infelizmente tem líderes religiosos que falam contra, mas a gente tem que ter aquela consciência. Vou conhecer antes de falar. Ou então vou ficar calado porque eu não sei. Isso. Questionar, né? Questionar. É mais importante do que uma resposta, muitas vezes, é uma boa pergunta, né? Você escutou aquilo, mas baseado em quê? Aonde você leu isso, né? Quais são os dados que sustentam isso? É que a gente chama de medicina baseada em evidências. Exato. Não é verdade? Não é só não. Achar opiniões são importantes, são, né, legítimas, mas você construir, você estar embasado em fatos, isso é fundamental. Isso é ciência. As pessoas nunca pisaram, sabe? Meio de campo fica, nunca pisaram. Mas falam como se conhecesse a história. Não, porque fulano tal me falou. Você já foi lá? Exato. Você já estudou lá? Sua filha estuda lá? Você conhece alguém? Então, assim, a gente tem que ter a mente aberta para poder escutar. Em vez de só julgar, falar, eu não quero que minha filha lá, então pague a faculdade de R$20 mil por mês. Não desconsiderando a CEUB, a Católica, são excelentes faculdades também. Mas paguem. Eu tive meu pai que pagou para minha faculdade, e quem não tem um pai, igual eu tive a pagar. Quem não tem? Ou para a UNB, ou vai fazer o Enem e tal. Então, assim, são portas que se abrem e as pessoas têm o direito de sonhar e ser o que elas quiserem, a profissão que elas escolherem. A minha filha é uma atriz, ela quer ser atriz e ela vai ser uma boa atriz porque ela já é uma atriz. Então, você fala, vai, estude, é isso que você quer? Então, vá. Então, quando as pessoas amam o que fazem e tem pessoas que apoiam, sem apontar dedos, as pessoas fluem, vão embora. E são pessoas felizes, não são pessoas, eu fiz isso aqui porque a mãe queria que eu fizesse, eu fiz essa faculdade, não queria fazer isso. Preconceitos, tem que cortar. Nós temos que sonhar, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, não é, Kelly? Isso é belíssimo, né? Eu acho que correr atrás daquilo que você acredita, que você sonha, não é?
imagina, a gente passa a maior parte da vida da gente no trabalho, né? Imagina você Um trabalho que você não trabalhar com gosta. você não gosta, você imagina. A gente às vezes nem sente tempo passar, não é, Luiz? A gente nem percebe, né? Porque você está tão envolvido, você está no fluxo, né? Você flui junto, não é verdade? Pois é, coisa aqui tem muita gente falando aqui, deixa eu ver quem falou comigo, até atleta da base. Amando esse bate-papo, a UNB é a nossa joia rara. Viva a nossa faculdade de medicina, viva a UNB. Doralina, atender da base, isso mesmo. Temos que acabar com todo esse preconceito. É o preconceito que as pessoas têm, mas querem um filho estudando lá. Você está vendo? Porque não querem pagar, porque aquilo outro. Então, assim, são duas vertentes, né? Então, a gente tem que começar... Não falei de política, não falei de religiosidade, eu falei de pessoas que, infelizmente, fazem a cabeça de outras pessoas. Sim. E que a gente não estiver aberto, não estiver questionando, a gente vai acabar caindo na vala. Sim. E, assim, manipulação existe em todos os lados, basta você saber aonde você está sendo manipulado para não se deixar manipulação. Exatamente. Perfeito, Kelly. Quem trabalha com comunicação sabe manipular muito bem o outro. Pois é. Entendeu? E para isso é importante a educação. Isso. A educação é Como o público importante que para tem se conhecer. educação, ela tem a cabeça aberta, ela é crítica, ela é reflexiva. Então a educação é básica para que a gente possa ter uma população que pense, que critique, que sonhe e que realize o seu sonho. Educação é importante demais. Pois é. Fundamental. Então, deixa de novo um convite para o pessoal da Rádio Guará, dia 7, o horário certinho, é gratuito, lá na Faculdade de Medicina da UNB. No prédio ali da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Ciências da Saúde. Na Asa Norte, Campus da Ribeiro. Campus da Ribeiro. Na verdade, começa ali às 17h45, né, para a gente conversar e tal, trocar umas ideias, e a cerimônia às 19 horas. Exato. Né? Onde olha, a gente tem uma aluna da gente com necessidades especiais, a Miriam, né, que ela canta o hino nacional a capela, belíssimo. Eu realmente, eu sempre eu fico muito emocionada quando eu a vejo cantando, quando eu a escuto cantando. É belíssimo, belíssimo, né? Que bom que a Miriam aceitou o convite, né? Vai estar lá com a gente. E assim, previsão para acabar mais ou menos meia-noite? Não, mais cedo. Vai ter um baile? Não. 21 e 21h30 termina a comemoração. Tem um baile, né, Lu? Vai ter um baile. Não tem um baile. A gente mostrou que, né, é uma coisa assim, muito da gente, né, Luiz? Exato. Muito, a gente agrega, a gente constrói, mas é uma coisa muito simples, né? Porque é feito de pessoas para pessoas, né? Nós não temos essas grandiosidades, não tem ostentação. Ostentação não existe. Vai ser é muito muito simples. Entendeu? Vai ser muito simples. A gente vai de fotos, eu vou dar uma passadinha rápida, que eu tenho que transformar isso aqui no Guará, tanto evento, um dia 7, mas aí a Lu passa as fotos, a gente publica também aqui no site da Rádio Guará. Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo Eu espaço. fico muito feliz por vocês terem vindo. E a Faculdade de Brasília, se quiser vir outros cursos, também falar da importância da profissionalização da faculdade. O jornalismo também, chamei várias pessoas para cá falar, audiovisual também, que é a nossa área, entendeu? Temos, né? A gente tem as professoras, né, Dione, né, a professora Fátima, né, Lida, não é verdade? Eu acho que existe assim, um pessoal muito bacana para você chamar, que vai agregar, entendeu? E parabéns pelo trabalho de vocês, porque vocês levam informação. E informação de qualidade faz a diferença. É fundamental. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a vocês, gente. Sejam sempre bem-vindos aqui na Rádio Guará. Muito obrigada, Kelly.